Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou aqui com várias pessoas para falar sobre um tema muito, digamos assim, complexo? Não, mas eu tô aqui com o Botega. Pra tudo há uma ocasião certa, Eclesiastes 3.1, pesquisado no celular, hein? Sei, isso é o que tu quer que a gente pense. Mas como eu falei, tem bastante gente aqui hoje, temos convidados de fora do país, hein, Botega? Opa. Convidados lá do Brasil. Olha só. Temos aqui o Pedro Angela do No Barquinho. Fala, discípulos! Aqui é o Pedro e eu adoro o cheiro do folhear as telas de LCD. Nossa, também temos lá do Achando Graça, o Franklin Almeida. Fala pessoal, beleza? E eu adoro usar 100 apps junto com a minha Bíblia, não só na igreja, mas em qualquer lugar do mundo. Tá certo. Como o pessoal já tá comentando aí, hoje nós vamos falar um tema polêmico, né? Porque divide opiniões. Vamos falar sobre se pode usar ou não a Bíblia digital, né? Na igreja, na hora da celebração, ou culto, como vocês quiserem chamar, ou se tem que usar a Bíblia de papel. Então qual a diferença, né? Esse empate aí, Bíblia digital ou Bíblia de papel? Então vamos falar sobre isso hoje. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, nós vamos falar então desse debate aí da Bíblia digital versus a Bíblia em papel, né? Tem algumas pessoas que defendem que só pode Bíblia de papel na hora do culto, né? Porque Bíblia digital é coisa do demônio, é pecado. Já tem outras que dizem que não tem problema. E vocês, o que vocês me dizem sobre isso? Quais são as vantagens da Bíblia digital e da Bíblia de papel? Quais são as vantagens de cada uma? Como que elas podem ajudar? Como que elas podem prejudicar a pessoa? O que vocês me dizem? Eu acredito que, bom, como acho que todo mundo aqui que tá gravando com a gente é talvez nerd ou geek ou qualquer coisa que possa ser resultado disso. Eu sou geek. Ok! Agora que o Botega comentou isso aí, só pra gente fazer um censo aqui. Todo mundo tem Bíblia no celular? Sim. Tá, e quem que usa Android, levanta a mão. Eu. No caso eu também. Ninguém tá vendo a mão levantada, não vem com essa não. Tá, e o Pedro usa iPhone, né? iOS, isso. Sempre não, mas foi por isso que eu chamei o Pedro. Olha o preconceito. A galera já chega com a pedrada, né, cara? Ai, meu Deus. Não, Pedro, mas foi por isso que eu te chamei, cara, pra gente saber os dois mundos, né? É o único cara que eu conheço aí com o iOS da podosfera, né? Mas beleza, continue, Botega, por favor. Agora já temos aí o censo pra todo mundo saber que a gente usa, né? Aí fica mais fácil. Então, pra mim, qualquer coisa, questão da tecnologia, então, que é digamos, um dos pontos principais aí do que a gente vai conversar hoje, né? Então a tecnologia, ela vem realmente para facilitar. É o conceito do que a tecnologia sempre nos propõe, né? Nos proporciona. Então, para mim, a facilidade é o principal ponto positivo para essa questão. Então, tu tendo a Bíblia, ela no teu tablet, no teu celular, no teu notebook, ele vai facilitar eu botei 3 pontos principais aqui. Então, que seria o ponto de tu ter a palavra em qualquer lugar, na questão de tu ter no celular. Então, em qualquer lugar que tu for, tu precisar pesquisar alguma coisa, tu precisar ler, tu quiser ler, eu quero tirar um momento para ler, eu posso ler no celular, não preciso estar levando o livro. Muitas vezes a Bíblia é um livro um pouco pesado para estar levando. Então, essa primeira facilidade, então, né, que é tu ter a palavra em todo lugar. Segunda facilidade, então, seria encontrar as referências ou ler em outras traduções, ler textos, referências de
autores famosos, alguma coisa assim que te auxiliam na leitura. É muito mais fácil tu ter ela de forma digital, pode ser no computador, pode ser no celular, né, que ele te facilita nisso. Então muitas vezes tu tá num célula, tu tá durante a reunião lá, o culto, e a pessoa fala um negócio, tu fica na dúvida, quero garantir que esse cara tá falando o negócio certo, eu vou ali, vou pesquisar se a palavra no grego é aquilo ali mesmo. Então eu até tenho um aplicativo que eu uso que é muito bom, que é o Bible Discover. Infelizmente ela só tem no inglês, né, mas é muito bom pra te pesquisar a palavra no grego e ver se realmente aquilo que a pessoa talvez está tentando dizer é realmente aquilo ali, né? Então, que talvez tu não vai ter uma tonelada de livros para ficar pesquisando, referências e outras coisas em geral, né? E o terceiro ponto, é fácil tu conseguir compartilhar a palavra de Deus. Então, tu tem ali o versículo que tu tá lendo, achou uma coisa legal, um ponto-chave que tu quer compartilhar com alguém, tu vai ali, clica em cima, já manda pro Facebook, as pessoas já leem, tu consegue espalhar a palavra de uma forma diferenciada que antigamente tu não tinha, né? Então eu vejo esses 3 pontos principais e positivos aí para o uso do celular. O que vocês acham? Não, eu concordo, sim, claro. Porque assim, por exemplo, por diversas vezes eu já me peguei, por exemplo, no metrô, no trem, e vi algum post de alguém. Eu tava lá no Facebook e vi algum post de alguém falando alguma coisa dando referência bíblica, e, bom, não tava com a minha Bíblia na mochila e já abri no celular. Outra situação também é que eu acho que o Botega falou que é uma das que eu acho que é o melhor, assim, é você ter várias versões da Bíblia num único lugar, né? Então, em vez de você carregar, sei lá, 5 Bíblias, né, tipo, 5 livros diferentes, você tem só o celular ali e consegue ver a tradução. E não só a tradução, tipo João Ferreira de Almeida, NVI, essas outras coisas, mas também em outras línguas também, né? A James, King James, você consegue entender um pouquinho cada uma. Eu acho que assim, a tecnologia é trazer a facilidade. E a facilidade que você tem em carregar essa quantidade de informação bíblica, vamos chamar assim, é o que ajuda, né, dentro dessa ideia da Bíblia digital. Agora, eu também discordo um pouco nessa situação que o Botega falou. Por exemplo, de você compartilhar a Bíblia, porque tem uma galera aí que acha que é só isso, você já tá mandando a mensagem, né? Tá mandando a palavra. E não é só isso, né? Tem muitas pessoas que acham que só vai lá, marca e copia e compartilha no Twitter, no Facebook e tá pregando. Né? É verdade. Infelizmente. É aquilo que tá na capa do Face ali, do Pelo Amor de Deus, né? O Duda deve saber falar melhor ali, que não é o cristão ir pra igreja que faz dele um cristão, e nem senão tu come. Sim, assim como tu vai numa lanchonete e não te faz um hambúrguer, né? Exato. Muito bom. Eu queria acrescentar, além do que vocês falaram, né, das versões, que é muito bom pra você comparar na hora e esse tipo de comentário e de saber a origem da palavra no grego e tal. Um recurso interessante também, e isso eu vejo por conta da minha família, minha mãe que tem problema de vista, a facilidade de você ter um livro digital é que você pode manobrar, você pode formatar o tamanho das letras, né? Então, uma pessoa que depende de uma Bíblia de letra grande, tem que comprar uma Bíblia de letra grande só para poder ler ou no culto e tal. Com isso você também consegue facilitar, né? Você aumenta o tamanho, você facilita o acesso para as pessoas. Pedro, e não só isso, né? Eu tenho um aplicativo que tem áudio. Acho que é só o Novo Testamento, se eu não me engano. Não é a voz do Cid Moreira. Pô, no aplicativo do YouVersion tem todos os livros. Você não precisa mais carregar aquela maleta de fita cassete, né, cara? Exatamente. um monte de CD. CD do Cid Moreira, ó. Eu sou da época do cassete, cara. Eu lembro dos cassetes da Bíblia, cara. Muito bom. Então, assim, pra gente que enxerga, é legal levar a Bíblia ali e tal. Mas pra quem é cego ou tem problema de visão grave, né, que não consegue enxergar, isso é excelente, assim. É melhor do que Braille, vamos dizer. Mas aí o cara que não consegue enxergar, digamos assim, no culto, né, na celebração, aí ele escuta e confia no cara que tá falando, né? Aí não tem muito o que fazer. Pensou o cara com o fonezinho lá no celular, no meio do culto lá, aí o pastor lá falando, e daí ele pega lá, dá um play, né, pra escutar, pra ver se é aquilo mesmo. Essa Você história faz a busca por áudio, né, pela voz, aliás, faz a busca pela voz e dá pra saber, pô. Mas essa história essa ideia do foninho no culto vai trazer um pouco das desvantagens de você usar a Bíblia digital, no caso, né,
pro culto, que a gente tá focando aqui no uso no culto, né? Ou de forma geral? Não, pode ser forma geral, as vantagens que ela tem também, mas acredito que daí na hora do culto vai surgir algumas desvantagens, né? Então, porque no caso do culto, a gente tá, lógico que a gente tá colocando a ideia de que seja uma pessoa deficiente, com uma necessidade diferente, então há de se dar um desconto da pessoa tá com um fone, porque tá escutando a Bíblia, mas qualquer outro adolescente que esteja com um fone, ou qualquer outra pessoa que esteja com um fone no horário do culto, pode usar a desculpa que quiser, falando que é Bíblia, que ninguém vai acreditar, cara. Claro, mas se estiver escutando, pelo amor de Deus, pode. Eu ia falar isso. Mas essa é a preocupação. Durante o culto, eu fico no data show, né, ajudando na projeção. E nem sempre dá pra eu ficar folheando a Bíblia rapidamente enquanto eu tô operando o computador. Então eu deixo meu celular do lado e quando tem algum texto, eu vou lá e procuro rapidamente na Bíblia digital e tranquilo. No entanto, enquanto eu tô no culto, a minha esposa pega no meu pé pra eu não ficar olhando no celular. Porque apesar de ter a letra maior, ser mais fácil de procurar, existe uma tentação que hoje todo smartphone tem, que é a questão da multitarefa e da notificação. Esse é o problema. Se você deixa o celular ligado com a conexão à internet, ou mesmo um simples toque de um botão, você pode entrar no joguinho, você pode entrar em outro aplicativo, consultar outra coisa e facilmente se distrair. Eu acho que a Bíblia digital, nesse sentido, traz essa camada de dificuldade, de desvantagem. Apesar de que a gente também pode se distrair com a Bíblia normal. Mas, enfim. É verdade. Eu tenho uma opinião, por exemplo, assim, eu tenho a Bíblia digital, né, no celular. Também acho interessante as vantagens que ela tem, como já foi comentado, que tu tem muitas versões ali. E se tu tem internet, tu tem mais versões ainda, porque tem versões que não tem offline, né? Algumas versões tem offline, outras não. Mas, no momento lá, que tu tá lá no estudo, lá no louvor e tal, lá na igreja mesmo, eu uso a minha Bíblia em papel. Eu não uso a digital. Por quê? Eu gosto de poder anotar na Bíblia. E até hoje eu não acho interessante anotar em meios digitais. Não vi ainda uma forma interessante assim de tu poder sublinhar, poder fazer anotações. Apesar que os aplicativos hoje tu consegue marcar, tu consegue guardar o texto, tu consegue fazer notas e tal. Mas me parece assim algo que, sei lá, não é a mesma coisa. Não porque na Bíblia em papel, aí que eu vejo a vantagem da Bíblia em papel em cima da Bíblia digital. Quando eu quero pesquisar aqueles versículos que digamos assim, eu não lembro onde é que tá aquele versículo que fala, por exemplo, aquele versículo de Efésios, né? Que fala lá da armadura do cristão, né? Tá no final de Efésios. Isso. Aí, por exemplo, eu não lembro onde é que tá o versículo da armadura do cristão. Só que eu tenho essa questão de memória visual, né? Então eu sei que em algum lugar eu sublinhei aquele versículo, né, marquei em texto na minha Bíblia em papel, que no caso escandaliza algumas outras algumas pessoas que tu não pode riscar a Bíblia, né, porque é sagrado, mas eu não vejo dessa forma. E daí eu começo a olhar e pesquisar. Achei, tá aqui, ó, eu sublinhei aqui, tá, Efésios 6, tá aqui a armadura do cristão. Já na Bíblia digital, mesmo que eu fizesse anotações, imagina só tu ter, sei lá, 500 marcações, tu vai ter que olhar marcação por marcação até tu achar onde é que tá. E daí... Mas é bem mais rápido. Não, pode ser mais rápido, mas só que assim, digamos assim, tu vai ter que... Tu não tem aquela memória visual, porque todas as marcações são iguais, entendeu? Assim, o que eu quero dizer tu pode utilizar, por exemplo, a pesquisa. Exato. É isso que eu ia falar. A pesquisa pelo termo é realmente muito mais fácil. Não, nossa, porque às vezes eu posso lembrar, sei lá, o Senhor é meu pastor, mas eu não sei exatamente o que é. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, mas é um exemplo. E aí ele vai me dar lá vários do Senhor é meu pastor, e eu vou ler e falar, é esse aqui que eu tava querendo. Porque eu acho que é um mal da nossa geração, se é que eu posso dizer assim, que ninguém mais decora a passagem do texto. É muito difícil a gente decorar, assim, Efésios 6:2, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade com isso, pelo menos. Isso, o endereço. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu muitas vezes lembro o trecho do versículo. Então, pra mim, essa busca digital facilita muito nesse sentido. Mas eu também tenho muita memória visual. E essa questão de você grifar, fora que assim, as tecnologias digitais hoje, apesar de serem bem avançadas, as nossas telas ainda são pequenas em comparação ao tamanho da Bíblia. E na Bíblia você tá folheando, você faz uma marcação, faz um trecho, anota um negócio ali, que você
tá passando o olho, você vê, você rapidamente lê a sua observação e já faz a ligação, a conexão mental ali, enfim, cognitiva, do que você tá pensando e do que você quer realçar. Para você ver isso numa Bíblia digital, você tem que acessar as notas, eu não sei como é que são os aplicativos, mas no meu caso, você tem que acessar as notas, ver em referência a que versículo tá falando aquilo, e dificilmente você vai folhear a Bíblia do jeito tradicional e vai encontrar ali uma anotação no digital. É muito mais complexo, mas que nem eu tava falando, eu vejo... Isso que tu comentou da pesquisa, isso já me salvou a vida em algumas vezes, né? Que eu realmente não conseguia achar aquele versículo mesmo com as minhas anotações da Bíblia em papel. Aí fui lá na pesquisa do celular e achei. Só que eu sou um caso, digamos assim, acho que eu não tô nesse ano ainda, né? Porque eu não tenho, sim, 3G liberado, sabe, no meu celular. Eu até tenho, mas é muito restrito e é pra emergência só, né? Então, assim, não é sempre que eu tô ali com o 3G ativo e consigo fazer a pesquisa. E a pesquisa tu precisa ter internet, né? Sim. Só que a Bíblia offline a pesquisa não funciona. Aí, às vezes, assim, que eu não conseguia achar mesmo, não conseguia. Aí eu vou lá, ativo o 3G lá rapidinho, lá, pesquisa, beleza, achei. Mas aí salva, né? Mas se não... Quer ver que você falou de salvar? Quer ver um exemplo? Acho que tem umas 2 ou 3 semanas atrás. O pastor tava pregando, o pastor da minha igreja, tava pregando de manhã, no culto de manhã, e ele fez uma anotação errada. Ele anotou 1 Coríntios 10 alguma coisa e era 2 Coríntios 10 alguma coisa. E aí ele falou, aí ele deu a introdução do assunto, falou sobre, e ele falou assim: abram lá suas Bíblias, 1 Coríntios 10, todo mundo abriu, aí não tinha nada a ver. Aí ele deu um tempinho assim, sabe aquele tempo que dá aquele gelo na barriga dele, né? Aí ele deu um tempo e falou assim: não é anotação. Só que pelo que ele tava falando, eu pesquisei no meu celular e aí falei: pastor, é 2 Coríntios 10 tal, não é 1ª. Aí ele foi lá e todo mundo, é isso mesmo, não sei o que e tal. Todo mundo achou que eu era inteligente, que sabia o endereço, que tinha lido a mente dele, mas foi o celular que salvou e foi o aplicativo da Bíblia. Então, assim, essa é uma outra vantagem. Uma outra vantagem que também já aconteceu comigo é o quê? Eu tava com a minha Bíblia, eu levo a minha Bíblia de papel pra igreja, porque eu gosto também de folhear, gosto de anotar. Então eu tava com a minha Bíblia de papel e tinha uma visitante na minha frente. E aí pediu pra abrir a Bíblia e tal, eu vi que ela tava sem a Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia de papel depois de abrir, né? Entreguei pra ela e li com o meu celular. Então, muito bom. Outra vantagem. Que nem na nossa, lá onde a gente congrega, eu e o Botega, né? Nós somos da mesma igreja. Lá tem uma coisa assim que é uma mão na roda, só que às vezes pode também atrapalhar um pouco, né? Porque lá a gente coloca os versículos no data show. Dependendo quem... O texto quem completo, você diz? Aquilo que tá sendo lido, né? Não só o endereço, o texto mesmo, né? Não, o texto todo. Isso, exatamente, o texto completo, isso. Então, tem gente que nem acompanha na própria Bíblia mais, né? Eu vejo isso. Tem gente que não leva mais a Bíblia, não leva nem o celular, né? Então, é complicado. Eu ainda uso a minha Bíblia de papel, eu confio na minha Bíblia, porque eu confio na minha Bíblia. Porque a minha Bíblia foi a que eu confio, é a que eu leio, né? Sim. Eu não confio nem no cara que tá falando lá, porque eu já fui numa igreja visitar de um amigo meu, e eles estavam fazendo um teatro lá e lendo os primeiros capítulos de Apocalipse, que fala das igrejas de Laodiceia, não sei o quê, e uma hora lá ele falou que o diabo era melhor que Deus, né? Só que ele cortou uma linha e pulou a linha de baixo e ficou fora de contexto. Eu disse, não, peraí, tá errado isso aqui. Só que eu tava acompanhando na minha Bíblia. Eu era o único da igreja que tava com a Bíblia. Pois é, cara. Eu, como fico no Data Show, o pastor me passa a liturgia do culto e tem as leituras. E muitas pessoas já vieram me perguntar, por que você podia colocar o texto e tal, por que você não coloca o texto? Eu prefiro muito mais colocar o endereço, né, que é o que a gente costuma fazer, justamente para que as pessoas não percam o hábito de procurar na Bíblia, de encontrar os livros. Já é tão difícil a gente achar um Sofonias, né, um Obadias, que ninguém... Tá todo mundo perdido na Bíblia, né? Tem isso na Bíblia? É apócrifo, olha aí. Mas eu acho que é interessante colocar a passagem, né, no caso... se for possível isso, mas uma coisa também que eu gosto muito de usar, aí defendendo o uso da Bíblia de papel, é que dificilmente uma Bíblia digital ela vai ter fácil para você encontrar comentários sobre os versículos. Então na minha igreja eu uso a minha Bíblia pessoal, é uma Bíblia de estudo, e muitas vezes enquanto o pastor está comentando alguma coisa do versículo, eu já corro ali embaixo para ver o verbete explicando aquele versículo. Às vezes porque na Bíblia de papel você não tem a facilidade de levar 3 Bíblias de linguagens diferentes, né? Então, a nossa Bíblia na revista atualizada, que já é uma linguagem um pouco não tão
popular, assim, é fácil de entender, mas tem algumas palavras meio complicadas, enfim. Mas o estudo ajuda muito nisso, né? Então você consegue entender o contexto, tem vários outros versículos que te ligam a outras coisas, quando a Bíblia digital, ela simplesmente serve para uma leitura, né? Uma leitura mais agradável, mas uma leitura rasa, né? E é uma leitura, vamos dizer assim, unidirecional, né? Você lê aqui o que tá ali no texto e não tem, né, marcação para o outro texto e tal. Eu uso, o que o Pedro falou por isso que eu ainda uso a Bíblia de papel. Uhum. Porque, por exemplo, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, enquanto o professor tá dando aula, ou eu mesmo tô dando aula, enquanto um aluno vai comentando alguma coisa, então já acho referência já na minha Bíblia de estudo. E isso não existe mesmo. A digital é mais complicado, vamos dizer assim. Depende do aplicativo também. Depende do aplicativo. Ah, sim, com certeza. Você tinha mencionado até, o Botega, você tinha falado de que você consulta até o grego. Eu sei que tem alguns aplicativos que fazem isso, cara, e que é bem prático, mas assim, não é o meu nível. Não, acho interessante pra caramba. Mas o que eu gosto de fazer é assim, a primeira leitura... Não que seja uma regra, mas o que eu faço, a primeira leitura eu leio junto com a igreja, na versão da igreja, aí eu vou lá, olho na NVI no celular, aí depois vou lá e olho na mensagem. Aí eu consigo ter um parâmetro geral do texto. Aí enquanto o pastor tá explicando, eu leio os estudos, na de papel. A minha Bíblia que eu uso normalmente, que eu levo pra aliança ali, pra igreja, é uma Bíblia comparativa, então ela tem a Almeida e a NVI, então é bom pra ler junto, né, a pessoa lê e aí tu consegue comparar com as duas versões e ver realmente o sentido real da palavra, né? Mas que nem eu disse, dependendo do aplicativo que tu usa, tu tem infinitas mais possibilidades, né? Sim, o próprio YouVersion, ele tem uma linguagem falada de hoje, um negócio assim. Sim, que acho que é quase a NTLH. A versão padrão dele é uma linguagem de hoje, né? Não NTLH. Não é NTLH, é versão fácil de ler, VFL. Já ouviram falar dessa versão? Caramba, eu não conhecia essa, cara. Só que essa aí não tem offline. Essa aí tem offline sim, quer dizer. Tem offline, só você baixar. Não, essa aí eu nunca tinha ouvido falar, cara. Perjanjian. Tem um nome assim, Novo Testamento. Perjanjian, Novo Testamento. Novo Testamento, fácil de ler. Isso. Mas ali da questão da projeção, a gente coloca o texto até para as questões ali que nem tu tinha comentado da pessoa nova, né? Muitas vezes a pessoa nova tá ali, não tem a Bíblia, ou a pessoa veio vindo assim, a Bíblia é até interessante para acompanhar e realmente constatar que o que a pessoa tá falando tá ali na Bíblia mesmo, né? Mas, realmente, todas as coisas que a gente tá falando aqui, elas também remetem a um ponto negativo. Mas mais um ponto positivo que eu me lembrei agora, por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia de noite, né? Então, eu gosto de ler na cama ali, antes de dormir, faço a minha leitura. Agora que eu tô casado, eu tenho que ficar com a luz acesa e tal, incomoda a minha esposa, né? E aí, muitas vezes, ou eu leio na sala, ou agora eu pego no celular mesmo, que daí a luz é menor, né? Não preciso estar com a luz do quarto ligada, e eu leio com o celular e incomodo menos ela, né? Então, digamos, é uma facilidade também que tu pode ter ali no celular, né? Sim, claro. Eu sou a mesma coisa. Além de que a Bíblia digital ali, digamos, se tu quiser, Botega, bota o fone pra dormir ali, tu escuta e... Aí acabou tudo. E sonha com Jesus, né? Até ia falar isso, né? Em relação aos locais de leitura, né? Que hoje a gente já tem tecnologia de livros, né? Digitais, em que você não tem uma tela luminosa, né? Como em tablet, normalmente, que é uma tela de LCD, né? A gente tem a tela de tinta eletrônica, que chama e-ink, né? Mas, eu tenho um leitor de livro, um e-book, só que eu não vejo vantagem em ler a Bíblia nele pelo seguinte: transição de página é muito lenta por causa da tecnologia da tela, o volume do livro é grande, uma Bíblia é um livro grande, então todo o software instalado em um hardware desse, né, em um e-book, ele não é um programa para você ficar toda hora digitando, toda hora procurando rápido. Ele é um software de livro, então você vai no máximo virar a página ou ir para um menu e tal, coisas que não demandam tempo, então ele não é ágil. Então, para uma leitura assim, ele seria o companheiro perfeito. Só que por conta do tamanho da Bíblia e da tecnologia que é um pouco devagar, né, um pouco lenta no livro eletrônico, eu não acredito que seja muito viável. A não ser que você pegue o livro, que você pegue a Bíblia para ler
ler como um livro corrido, né? E seguindo, assim, sem procurar as referências. Eu ia comentar, se tu pega, tipo, uma Bíblia versão cronológica, sabe? Então, pode ser uma alternativa, né? Aí é tranquilo. Mas a questão de tu ler ele sequencial, tipo, vou pegar de meio-dia, fazer minha leitura, eu acho que daí esse é mais interessante. Agora, pra ti ir na igreja, que daí tu tem que, tem um trecho aqui, depois eu vou ler um outro trecho, Exato, não vale a pena. Tu não tem essa versatilidade, né? Porque até na Bíblia de celular, se tu pega o YouVersion, se tu pesquisa direto no versículo, ele já pula direto pra lá, né? Então, no leitor aí no Reader, não lembro como é que é o... E-Reader. E-book, Kindle, isso. Leitor digital, isso. Eles não têm essa questão, eles são mais de sumário, né? Tu vai até o capítulo tal, agora acho que tu não tem a questão de tu ir pro versículo, né? Não. Só se tu souber a página que tá o versículo. Porque aí tu faz que nem o pessoal que tem a Bíblia igual, não consigo achar o Sofonias, tá na página tal. Não, pior que eu vi outro dia já foi o tempo disso, né, meu? Faz muito tempo que não acontece isso. Eu vi no Face outro dia um versículo e o pessoal botou o capítulo e a página. Eu fiquei pensando, qual que é a ideia da pessoa de botar a página? Ok, pessoal, então a gente viu aí diversas vantagens, desvantagens do papel, do digital, né? A comparação de ambas. A gente viu diversas situações em que uma pode ser melhor, a outra pode ser pior, né? Então vamos lá. Digamos que o cara quer usar o smartphone no culto, né? Na celebração. E a igreja dele não tem problema, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm visão assim: se tu tá usando a Bíblia digital, tu tá pecando, por causa que a igreja é um lugar sagrado e aqui a gente faz sacrifícios de animais, né? Que nem a gente pôde ver recentemente o cara que reclamou lá e disse que ia amaldiçoar o celular do cidadão, né? Sim. Então, digamos que a tua igreja não seja assim, que tu pode usar o celular. Só que a gente sabe, como foi comentado, até o Botei comentou antes, né? Que tem aplicativo, até o Pedro também falou, que tem sempre ali a notificação, que pode chamar. É uma tentação, né? Principalmente se tu tem a internet sempre ativa no teu celular, né? Então, como que a gente pode se cuidar, assim? Tipo, tomar um cuidado pra não desviar a atenção, já que tu não quer levar a tua Bíblia de papel, né? Porque eu comando de moto, eu tô sempre com a minha mochila tem tudo, tem minha vida lá dentro da minha mochila. Sim. Então a Bíblia tá sempre lá, eu tô sempre com a palavra, né? Eu sou um cristão daqueles que andam com a Bíblia embaixo do braço, só que contemporâneo, né? Ela fica nas costas da mochila, né? Mais ou menos assim. O primeiro mandamento é: não deslizarás os dedos pela notificação. Esse é o primeiro. O segundo é: farás o check-in na igreja antes de começar o culto. Exato. O terceiro é: antes de começar o culto, já abra a Bíblia e deixa o celular só com a Bíblia aberta. Falando nisso, poderia ter uma Bíblia full screen, né, no celular. Não vi isso até hoje, né? Tem isso aí, não. Existe, cara. A minha é full screen. Sério que o YouVersion tem? Por causa que eu tentei procurar, não achei. Olha ali, ó, já todos os problemas estão resolvidos, não precisamos mais gravar mais nada, tá resolvido. Use a Bíblia do celular em full screen que você não vai... Mas tu dá 2 cliques em cima, acho que ele troca pra full screen. Tu tá brincando? Nossa, explosão da mente agora, gente. Mas isso não impede que apareça um banner de notificação. Eu não sei como no Android que parece isso, mas... Impede de aparecer a notificação. É verdade, tu dá 2 cliques, olha só, Onde é que tu deu 2 cliques que agora? Não, tu tem que dar 2 cliques no lugar em branco. Nossa, gente... é que nem a vez que eu descobri que chaleira serve pra fazer chá. Caraca. Mas o problema é que assim, mesmo full, quando tem alguma notificação, então chegou alguma mensagem, vai tocar musiquinha. Vai dar vibradinha. Tá, então esqueçam o que eu acabei de falar. Mas eu acho que mesmo assim, se você abre a Bíblia, já deixa em full aí, e só vale pesquisar na Bíblia. Desliga o 3G, né? Isso, é isso que eu ia falar. Uma alternativa, eu não sei, como já foi falado, eu não tenho Android, então eu não sei os recursos, mas deve existir... Modo avião? Tem modo avião, sim. Eu nem ia falar modo avião. Tem um modo de não perturbe que você desliga as notificações só, mas sem desligar comunicação. Então você pode fazer isso, né? Desligar as notificações
para que não fique aparecendo, ou então, né, colocar em modo avião e você corta todo tipo de comunicação. Mesmo assim, cara, seu celular vai ter joguinhos que vão funcionar sem notificação. Vai ter uma hora no culto que o pastor vai estar meio entediante e você vai tentar se distrair no telefone para poder ficar acordado e aí vai querer mexer em alguma coisa. Então, assim, só que assim, esse tipo de distração, eu vou relembrar meus tempos de adolescente, eu já tinha com a minha Bíblia de papel, cara. Eu pegava a Bíblia de papel, meus vídeos no final dos anos 90, e anotava os números de ICQ da galera toda na Bíblia, cara, e ficava lá conferindo e anotando o nome, fazendo backup, porque saía atualização e você perdia toda a sua lista de contatos, então você tinha que anotar tudo e fazer desenhinho. Então, assim, mandava o pessoal colocar recado na Bíblia. Então, assim, durante o culto a gente consegue se distrair de muitas formas, cara. A Bíblia online, a Bíblia digital é mais uma. Até mesmo com o trecho que a pessoa tá lendo, às vezes eu vejo muita gente que, eu gostei do trecho que a pessoa botou, eu vou continuar ler o texto aqui pra ver o que é. Isso eu faço muito pra ver se o que o cara tá falando faz sentido, né? Contexto, né? Isso... Não, mas por exemplo, você tem uma Bíblia de estudo, sei lá, que tem aquelas devocionais no meio da Bíblia, sabe? Então, de repente, o pastor tá lendo um texto lá, de repente aparece um devocional do lado, falo, nossa, olha que devocional legal. Eu falo, mas tipo, vamos prestar atenção, não tem a ver com o que o pastor tá falando, sabe? Só que assim, a grande questão, eu acho que é o grande tabu em relação à Bíblia digital, não é exatamente como eu devo usar a Bíblia digital, mas é assim, o fato de você ter uma tela acesa na sua cara que não tem a aparência santa de Bíblia, entendeu? Por mais que seja a Bíblia ali no local. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, normal, e fazendo qualquer outra coisa, ninguém vai ligar, entendeu? Você tá simplesmente ali, não tá atrapalhando ninguém. A questão é olhar pra si próprio, né? Como que a gente... Por que a gente vai ao culto? Pra ficar jogando? Pra ficar vendo notificação? Pra ver a mensagem do grupo da galera ali e as imagens e tal? Trocar o WhatsApp. Exatamente. É mais uma questão pessoal de estar lá concentrado, de estar lá voltando a minha atenção ao culto, à palavra, ao que Deus quer falar pra mim e tirar o foco de qualquer outra coisa, né? Outro dia até eu fiquei feliz, até acho que, não sei se o Duda percebeu, que a gente tem um grupo de leitura da Bíblia ali do WhatsApp, né? Lá do pessoal da igreja, todo mundo vive comentando várias coisas. E o interessante é que esse domingo teve uma garota que tinha comentado se tinha alguém que tava lendo que tava no grupo, pra saber se já tinha começado ou não, porque ela tava meio na dúvida de ir e tal, não queria ir na metade, mas enfim, não é a questão. Mas o interessante é que ela postou e ninguém que tava na igreja respondeu pra ela. Então é interessante, né? As pessoas realmente estavam na igreja e não estavam olhando o celular, né? Isso. E aí respondeu uma outra guria que não tava na igreja também. Que não tinha ido, né? Que não tinha ido. E respondeu pra ela, vai lá, que esse horário já deve estar ainda no louvor, tá, alguma coisa assim, né? Mas... Agora sim, diferente, por exemplo, da Bíblia de papel, que a gente deixa aberto na hora da pregação e tal, o celular, por exemplo, eu uso, vou falar do jeito que eu uso. Quando o pastor abre a Bíblia, a gente lê lá o versículo, ou o capítulo, ou o que seja, e depois eu coloco o celular lá no encosto, lá onde guarda, né, a Bíblia, assim, atrás do banco da frente, e não mexo mais. Então, assim, tem muito jeito que você usa, né? Por exemplo, e aí eu presto atenção na mensagem, e se for ler outro versículo, aí eu pego de novo e tal. Mas depende muito do jeito que você usa, e o compromisso que você tem com a mensagem ali, né? Com a mensagem em si. Então, assim, você quer ouvir mesmo a palavra, quer que Deus fale com você, então você tem que prestar atenção e não deixar nada desviar a sua atenção, né? A principal questão contra o uso do celular realmente é a questão de tu se perder em outras questões que o celular te possibilita, né? Sim. Então, esse já, digamos, é o... Que nem eu falei da frase do início, né? Tudo tem ocasião certa. Então, eu acho que a pessoa que vai pegar o celular, ela tem que ter a noção de que se ela perde a atenção muito fácil, é mais fácil ela usar o papel, que daí o papel ela tem mais segurança, né? Mas, mesmo assim, né, eu não vejo problema, né? Outras questões também ali que a gente até já deu uma comentada, mas, por exemplo, a questão de tu ter a facilidade de referência cruzada e tal, que nem tem no celular, né, ou até nas bíblias de estudo também tem bastante, mas a questão de tu ter a facilidade de a pessoa falou tal capítulo, versículo, tu vai lá, acessa no celular, isso é digamos, tá sendo um mal do século, digamos,
digamos assim, que a gente acaba se tornando burros, que a gente não sabe mais as coisas, né? A gente vê assim até pela questão de, talvez, calculadora, por exemplo, né? Muitas vezes um cálculo básico a gente tem que pegar a calculadora no celular, no computador, porque a gente já não sabe mais fazer de cabeça. E eu vejo que a mesma coisa acontece na Bíblia. Muitas vezes, se a pessoa usa mais o celular, se ela vai pegar a Bíblia na mão, ela não vai saber onde que tá os livros, qual que é a referência, não sei onde que fica o salmo, sabe? Sim. Então eu vejo que usar o papel realmente facilita tu ter essa... conhecer realmente o livro que tu tá lendo, né? Não é simplesmente um documento digital ali que tu vai ali, clica e ele vai pro ponto certo. Mas até as minhas duas bíblias que eu tenho, tanto a de estudo e a normal ali, a comparativa, eu gosto delas porque elas não tem nem aquelas bolinhas pra dentro lá com os nomes dos livros. Pra mim realmente saber qual o ponto, esse livro tá em tal ponto. Eu gosto realmente de saber o ponto exato e fico muito feliz quando eu abro e tá bem em cima do capítulo que eu quero, né? Então, mas olha eu sendo do contra. Não é que eu quero ser do contra. Mas assim, o que é mais importante? O conteúdo ou o jeito que a gente vê o conteúdo, né? Eu acho que, por exemplo, o mais importante é a palavra, né? O que tá na Bíblia, o que tá no conteúdo. E aí não importa se tá no digital, se tá no papel. É a mesma coisa. Se eu tô com sede, eu quero água. Não importa se vai sair da torneira, se vai sair de um filtro, de uma garrafa. Mas aí o ponto principal que eu vejo em cima disso, que a gente também deu uma comentada, que é o poder, digamos, que a gente, digamos, não é o poder... Como é que eu posso explicar? Não é que exista um poder realmente em cima do livro, mas digamos que tu vai passar uma mensagem pra alguém, tu vai falar pra alguma pessoa que não é convertida ou que tem tempo de igreja, o livro, ele te passa uma segurança muito melhor do que tu dizer, vem aqui ver a referência que tem no celular, sabe? Tá, tipo, tu pensa, é a mesma, eu tenho, tipo, a sensação de que, tipo, tu tá pesquisando no Wikipédia, sabe? Tu não tem certeza que aquilo realmente que tá escrito ali é realmente a Bíblia, ou sei lá, alguém pode ter escrito a Bíblia errada ali, mas no que tá no papel, pelo menos tu tem a certeza que ninguém alterou ali, né? Então, mas o papel vem de um arquivo digital. Pra imprimir milhares de Bíblia, precisa de vir do arquivo digital. E o mesmo arquivo digital, que é escrito a Bíblia, foi importado pra dentro de um aplicativo de Bíblia. Então, assim... É que tu não sabe, mas eu uso pergaminho. Minha Bíblia é tudo pergaminho. Exatamente. Eu tenho uma cópia aqui lá de Paula. Eu acho que assim, a gente tá passando num período de transição, né? Nós com, sei lá, 20 e pouco, 30 anos aí, a gente tá num período de transição entre, sei lá, essa coisa que o pessoal fala, geração X, geração Y, geração Z, que nem todo mundo entende. Mas assim, sei lá, minha filha, ela vai achar super normal ler a Bíblia no celular porque, sei lá, vai ter poucas Bíblias de papel no mundo. Sabe, porque ninguém mais quer usar papel porque é sustentável, sabe, essas coisas. Eu acho que ela vai até achar obsoleto, cara, porque quando nós éramos bebês, cara, o que nossos pais faziam, sei lá, a tecnologia deles era cassete e vinil, sei lá, então eu acho que é mais uma questão de abordagem. Eu não vou chegar pra um senhor idoso na igreja e mostrar um tablet com a Bíblia, eu vou chegar na Bíblia, na Bíblia de papel, enfim, mas eu acho que assim, tudo é uma maneira de ser respeitoso, sabe? De entender o contexto que tá. E assim, se vai escandalizar, sabe? Se vai, sei lá, vai provocar uma discórdia e tal, não custa levar uma Bíblia de papel, entendeu? Concordo plenamente. Eu tava ouvindo, não sei, alguém de outro podcast comentando que ia de Bíblia de celular e a velhinha ficava olhando torto. O cara foi lá e comprou uma Bíblia normal pra velhinha não ficar enchendo o saco, entendeu? Tipo, não tem porquê eu lutar, sabe? Eu preciso, inclusão digital, sabe? Facilita, cara, mas no momento do culto ali, você não precisa ter acesso à Biblioteca de Jerusalém, sabe? Com os manuscritos pra saber exatamente tudo, cara. Mas você pode se aproveitar disso em outros momentos, enfim, né? Ô Pedro, mas quer ver uma situação curiosa que vai acontecer você falando disso do velhinho? Eu tava na sala da EBD e, bom, eu sou na sala dos homens casados tem de todas as idades, né? E aí eu tava... são duas situações. A primeira é a minha preguiça. Eu esqueci minha Bíblia dentro do carro e não quis buscar. O celular tava no bolso. Aí eu abri a Bíblia, aí tinha um senhor do meu lado, o irmão Zé lá, que ele é o regente da igreja, já é bem senhor já, né? Aí eu abri a Bíblia assim, e ele falou assim, tem a Bíblia aí? Bem curioso mesmo, né? Tem a Bíblia aí?
Aí é igual a minha, aí eu abri a versão dele, né, a Bíblia. Falei, igual, irmão Zé, aqui, ó, olha aí. Ele, poxa, que legal, vou falar pro meu filho colocar então no meu celular. Então, assim, também é legal essa coisa da idade também, né, de não ter preconceito com essa galerinha. Eu já tive um diácono da igreja, que é bem idoso já, deve estar chegando aos seus 70 anos, que comprou um tablet e foi lá na casa da minha mãe, por acaso eu tava lá, falou, era você mesmo que eu queria que você colocasse a Bíblia aqui pra mim, depois você me entrega e tal. E eu fui lá e instalei a Bíblia pra ele, cara, sabe? Então assim, são modernidades que o pessoal vai se acostumando, nem todo mundo se acostuma, mas ele, por exemplo, não leva o tablet na igreja. Eu já percebi isso, entendeu? São questões locais, enfim, mas a gente tem que aprender os recursos. Eu também não vou chegar com um laptop lá e vou abrir todos os arquivos e tudo durante o culto, entendeu? É a mesma... são dispositivos diferentes. Eu posso levar um computador desktop, um monitor de tubo e deixar lá em cima. Não, entendeu? Eu vou tá trazendo uma atenção pra mim que não é o foco, né? O foco é o pregador, o foco é a palavra. Não sei se você sabe, mas existe mesmo Bíblia digital. Quando eu digo Bíblia digital, digital mesmo, que é um aparelhinho pequenininho, tipo, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma calculadora grande, sabe? E lá tu pode digitar o texto e tal, e ele te mostra numa tela verde os versículos e tal. Vocês já ouviram falar disso aí? Não, cara, nunca tive isso não. É como se fosse uma agenda digital, sabe aquelas agendas digital antigas? Sim. Não, só que é uma Bíblia. E ele tem inclusive agenda, porque tinha anotar os contatos e tal, de telefone. Naquela época não tinha celular, né? Mas é bem antigo, custava uns 200, 300 reais na época. É caríssimo, era só pra quem era top, né? Mas essa questão da inclusão digital, ela acontece em qualquer ferramenta tecnológica agora, né? Sim. Se tu for fazer isso, é a mesma questão com o celular, né? Tu vai pegar, dar pra nossas mães, sei lá, avós, o celular na mão, a pessoa não vai saber usar, né? E a mesma coisa da Bíblia. Então, eu acho que a questão tecnológica da Bíblia, beleza, ela realmente, a gente precisa ir atualizando, né? Tem a versão digital, ela tem várias coisas, abre mais digamos, pra gente novos usos, novas coisas pra fazer, mas é que nem eu disse, a gente tem que também ver a questão do que realmente o livro nos traz, né? O livro, realmente, ele nos traz aquela segurança, eu vejo, né? Isso pessoalmente, né? De tu vai passar o evangelho pra alguém, que a gente chama de abismo ligado, né? Que a gente viu lá. Vamos fazer um link no post aí hoje. Link no post! Link no post do abismo ligado, aí os primeiros. É que na verdade eu tava tentando falar já faz uns 10 minutos que eu quero te falar um negócio que vai ter link no post, só que vocês não me deixam falar. Mas enfim, então, aí do abismo ligado, então é interessante chegar pra pessoa e mostrar no livro, ó, vamos pesquisar aqui, vamos... Ó, tá aqui aberto, tem essa aqui a referência. Eu acho que isso é mais importante do que a gente pensar na questão de tecnologia, tem que atualizar, não tem que manter ainda ou não, né? E com certeza também a questão de se faz bem ou não faz bem ali onde tu tá convivendo é interessante, né? Tá, agora posso falar? Fale. Não, o que vocês estavam comentando então, até começaram com os mandamentos, né, do celular, da celebração, né? Achei bem interessante. E eu achei um texto tá até publicado no site da Ultimato, né? Link no post! Link no post! Mas é uma área lá que o leitor pode mandar textos e tal. E aí tem um texto lá falando basicamente o que vocês comentaram. Daí tem lá uma parte lá que ele comenta se é pecado ou não, tal, né? Mas eu achei muito interessante que ele tem 3 pontos sobre tu usar o celular na celebração, na hora de estudo lá e tal. E ele dá 3 dicas, né? A primeira que é manter o celular no modo silencioso, como foi comentado. Também desligar os avisos sonoros, que a gente percebeu que o iOS ele é bem melhor que o Android nisso. Tu pode, né? Chegar só de notificações, né? Tenho dúvidas. Na verdade, tu pode fazer isso mas se tu baixar alguns aplicativos, né? Nada, só pra encher o saco do Pedro. Ah, tá. Ai, cara, beijinho no ombro pra vocês, cara. E tem o terceiro ponto, que é usar o celular para ler a Bíblia, né? Então, é interessante que, digamos assim, ele coloca diversos pontos ali, coloca versículo bíblico, dizendo, será que a Bíblia no celular realmente é pecado, né? Que tem gente que usa aquele versículo de Eclesiastes 5:1, que diz assim, ó, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor, né? Então, sabe, eu penso assim... Tu usar textos assim não faz sentido hoje, né? Sim.
Então por isso que ele comenta ali que a gente tem que ser a favor da tecnologia sim, se for pra glória de Deus, né? E a gente tem que procurar, digamos assim, sabedoria no nosso coração, que nem o Pedro estava comentando antes, né? De qual que é o propósito que a gente vai usar a Bíblia no celular? Pra que a gente está usando? Qual que é o propósito que a gente está naquele momento? A gente está ali para passar tempo ou a gente ali tá ali para adorar a Deus e ser edificado pela palavra dele, né? Então, esse que tem que ser o pensamento, acredito. Tu pode usar, né? Na minha opinião. Tu pode usar, não tem problema nenhum. Se tu acha que é melhor pra ti, tu usar. Se tu acha mais fácil, se tu vê mais facilidades na Bíblia do celular, usa. Só que sempre lembra, por que tu tá usando a Bíblia no celular? É pra ler a Bíblia, não é? Então, que assim seja, né? Tem um ponto que ninguém falou ainda, que eu acho bem interessante, até comentando nessa questão aí, que é a questão de tu talvez até tá desencorajando a pessoa que tá ali pregando, que tá falando, que tá passando um estudo, alguma coisa assim, pelo fato de tu tá olhando pra uma tela. Então imagina sei lá, o pastor, a pessoa que tá lá na frente tá falando a palavra, e aí ela olha para as pessoas que estão prestando atenção, tá todo mundo com a cabeça baixa olhando pra uma tela, né? Então imagina, tô pregando pra um monte de gente que tá no Face, né? Deve estar chato. minha palavra deve estar chata que tá louco. Então é um ponto bem interessante também pra se pensar, né? Pra gente que é professor, eu também sou professor de escola dominical, assim como o Franklin, e qualquer olhada no aluno e você vê que ele não tá prestando atenção, te dá uma dorzinha assim, né? Vontade de falar assim, olha aqui, seu... Dá uma balançada, né? Não é, cara? E ainda mais se estiver mexendo no celular, cara, e tipo, a gente, enquanto tá sentado na igreja, né, na congregação, eu não sei o tamanho da igreja de vocês, mas a minha igreja é pequena, dá pra você ver o que as pessoas estão fazendo. Então dá pra você pegar se alguém tá olhando pra baixo, olhando no celular e tal, e fazendo o quê? Então, realmente é incômodo. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, cara. Eu sempre tinha uma vontade de dar uma espiada no telefone, sabe? Quando eu tava começando a ficar meio cansado, eu começava a não prestar atenção. Minha esposa me ajudou muito nisso, cara. Hoje estou liberto desse vício. Amém? Amém. Tô esperando um amém da igreja, olha isso, amém. Cara. Tô brincando. É que a gente, no tempo, nos 3 segundos de você olhar e até você entender o que a pessoa tá fazendo ou não, fica uma situação complicada, entendeu? Uhum. Então, eu fico lá na frente por conta do data show, o computador fica na frente lá da igreja. E assim, qualquer coisa que eu fizer no computador, as pessoas vão ver. Então, eu já tomo esse cuidado. E fora o pregador que tá ali na frente também. Então, e fora a atenção que a gente já tem que ter por conta de tudo que acontece ali na frente. Mas isso é pra qualquer um, né, cara? A gente tá indo lá pra um motivo, né? E assim, eu acho que quanto menos motivo a gente der, porque assim, numa dessa, de você tá pesquisando no computador um versículo, você não tá fazendo nada de errado, mas você chamou a atenção de outra pessoa, ou seja, você tirou a atenção de outra pessoa por causa de uma coisa que você tava fazendo, que a princípio era boa, né? Então, complicado. E pior que o cara que tá lá na frente, lá falando, cara, é que nem aquela coisa que quando a professora dizia no colégio, né? Vocês acham que eu não vejo, mas eu vejo tudo que vocês fazem, né? Exato. O cara que tá lá na frente vê tudo, cara, porque eu quando vou dar mensagem, o que eu vejo de gente bocejando, já vi gente dormindo, já vi gente dando risada, cochichando. O cara vê tudo, o cara mexendo no celular, vê. Eu, claro, não me desconcentro, mas vê, tu vê essas coisas. Não tem como tu pensar, a pessoa não tá me vendo. Mesmo que ela não tá olhando pra ti, ela tá vendo. Visão periférica vê tudo, cara. Tirando o pessoal que acha que tudo é santo, né? Que a palavra ali, o papel tem que ser santificado ali, que não pode usar o digital. A gente pode ver nas igrejas hoje, cada vez mais a tecnologia chegando, né? Eu me lembro que quando eu me converti e comecei a participar aí da igreja que a gente tá até hoje, o sogro do Duda fazia projeção naqueles, como é que era o nome ainda, Duda? O retroprojetor? Isso, fazia no retroprojetor ali, botava as películas no retroprojetor, ia passando as letras e tal, e não tinha muita tecnologia, né? Aí depois foi implementado, põe um notebook, põe um projetor, e agora celular cada vez mais fácil. Então eu vejo que realmente as coisas elas vão mudando com o tempo e sempre tem a barreira ainda que tem que ser quebrada um pouco, mas que nem
nem foi dito, né? Na próxima geração, o normal vai ser o celular e o old vai ser o cara ter a Bíblia no papel. Cara, vão olhar, o cara entra na igreja com a Bíblia embaixo do braço, segurando ali, os caras vão olhar meio torto. Ih, mano, que é isso? O cara veio de que ano, né? O cara tá muito velho, né? Nesses casos eu vou usar a Bíblia de papel porque de celular vai ser muito mainstream. Caraca. Tá, pessoal, falamos bastante aí sobre Bíblia digital, Bíblia smartphone. Acredito que o ouvinte agora deve estar um pouquinho mais tranquilo, ou não, né? Deve estar preocupado. Nossa, o que eu vou fazer? Eu não consigo, é uma tentação abrir o WhatsApp no meio ali. Então, o cara compra uma Bíblia de papel, né? Que acho que é melhor pra ti, já que tem esse vício. Mas se tu não tem, né, pode usar com todo o controle. Então vamos lá, vamos finalmente aí, conclusões, considerações finais. Vamos aproveitar esse momento então pra dar sugestões de apps da Bíblia, né? Então o Pedro, que utiliza iOS, ele é o único que pode indicar Bíblias digitais pra iOS, né? E aí nós três aqui que usamos Android podemos indicar. Pô, não tem ninguém com Windows Phone aí, né? Mas deve ter, o Windows Phone... Ainda bem, né? O Windows Phone tem Bíblia também, gente. Tem alguém que tá usando Symbian aí, alguma coisa. Caraca, eu tinha uma Bíblia em Java, cara. Eu tinha uma Bíblia em Java no Motorola. Muito boa, inclusive. Muito boa, inclusive. Eu ainda tenho meu N95 com a Bíblia nele lá. Oi, ela funcionava legal. Podia deixar ela verde, inclusive, olha só. Mas vamos lá, pessoal. Daí então, vocês podem dar sugestões de vocês, considerações e também o jabá, né, de cada um aí, porque temos aí gente do Achando Graça, gente do No Barquinho. Sim. Aí, né, nos ajudando hoje, né, nessa tarefa árdua de gravar esse episódio. Vou começar então, já que vocês puxaram a deixa, né. Eu, pra iOS, aplicativos para iOS de Bíblia, existe o YouVersion, que vocês falaram bastante aí, ele também serve pra iOS. Eu não uso ele pelo seguinte, a Bíblia muito offline... mainstream. Não, não é. A Bíblia offline dele era só a NTLH, e para usar a Bíblia, que é a revista atualizada, que é a linguagem que a gente usa na igreja, era só online. E quando eu comecei a usar, eu não tinha como ficar usando muito 3G e tal, e é um saco você ter que ficar dependendo de internet para poder consultar a Bíblia, né? Vamos combinar. Então eu parti para um outro aplicativo pensando na integração com o computador. E eu achei uma que chama Olive Tree, árvore de oliva, né? Seria a oliveira, né? Em inglês. Link no post! Isso aí. Só que os livros, ele é bem completo, ele tem muitas versões de Bíblia, inclusive livros de estudo em inglês. Para português ele tem as versões NTLH, ele tem Almeida corrigida, Almeida atualizada, Bíblia Mensagem, NVI, Bíblia da Criança, tem muitas versões. A única questão é que esses livros são pagos, então você compra através do próprio aplicativo, em torno de $10 cada livro, debitado no cartão de crédito, na sua conta lá da App Store e tal, mas pra mim valeu muito a pena, cara, porque... Com a faca? Ficou caro pra caramba, né? Eu tenho 3 Bíblias, então eu gastei aí $30 comprando Bíblia. Só que eu deixo instalado no meu telefone, num tablet que eu tenho, eu também posso instalar. No computador que eu tenho o aplicativo, eu também posso baixar essas mesmas versões sem custo, porque elas já são teoricamente minhas, né? A versão digital. E aí eu instalo no computador da minha mãe, instalo no computador da irmã, não sei o que lá, tudo pela mesma conta, e todo mundo usa essas Bíblias, então acaba valendo a pena pra caramba. Só iOS? Não, eu acho que não. Eu tô pesquisando aqui, tem pra Android também. Link no post! Inclusive eles têm mapas pra baixar também e tudo. Então assim, pra mim é uma Bíblia muito completa. É bem legal, uns mapinhas no meio da Bíblia, né? O texto é bem legível também, a pesquisa também é bem rápida, é muito bom. Eu tenho usado há uns 3 ou 4 anos assim, e é muito bom mesmo. E o meu jabá, eu sou do podcast No Barquinho, né? Pra quem não conhece, nobarquinho.com. Acesse lá e escute os nossos podcasts. Se você gosta de Bíblia, nós temos episódios sobre leitura bíblica, sobre estudo bíblico, sobre apócrifos. Link no post. Link no post! Mítico! Fantástico! Fala aí, Franklin! Então, cara, eu tenho que dizer que eu sou um rapaz privilegiado, porque o meu pastor, toda a leitura que ele pede pra fazer, ele fala: abrem suas Bíblias, acessem seus celulares. Olha aí. Meu pastor faz isso. E, bom, e dica de app,
a gente já falou, o YouVersion, acho que é todo mundo que conhece tem, né? Mas tem uma outra Bíblia também que chama Bíblia JFA, que é offline, dá pra baixar, então quando você tiver no Wi-Fi, ela é bem completa também, tem mais traduções ou mais línguas do que a YouVersion, né? Em mais línguas traduzidas, mas acho que eu só preciso do português. Mas o legal dela é que tem o inário, né? Tem o cantor cristão, tem a harpa, né? Tem inário adventista, então pra galera que for de outras igrejas, outras denominações aí, é legal, porque essa Bíblia tem isso também junto. Se não, é só baixar o inário separado, não tem problema. E óbvio que eu vou fazer o meu jabá, eu sou do Achando Graça, pra procurar lá o Achando Graça é www.achandograca.com.br. Acessem lá, você vai ter podcasts, vai ter textos, a gente tem um canal no YouTube também que a gente posta alguns vídeos, então acessem lá, se tiver curioso, quiser dar algumas risadas, Achando Graça. Link no post! Sim, link no post. Muito bem. Botega, eu sei que, assim como o Pedro, tu também é rico, né? Tem aí Bíblia que você é caríssimo aí. Fala aí. Na verdade, a padrão que eu uso na igreja ou qualquer leitura que eu faço na YouVersion, né? Ela tem a versão portuguesa NVI pra baixar, então ela é recente a NVI pra baixar, né? Vale citar que ela tem 3 versões offline em português pra baixar. É NVI, NTLH e a VFL, que é a versão fácil de ler. Só que tu precisa criar conta no YouVersion pra poder baixar. Exato. Isso é importante citar. E a conta é gratuita. A conta é gratuita, mas você tem que fazer a conta. Sim. Ela tem outra coisa legal, Botega, que a gente não falou da YouVersion, é que ela tem planos de leitura, né? Eu acho que é legal falar disso também. Eu ia comentar depois, mas já perdoe-me. Não. Falei. Já fala aí, Botega. A YouVersion ela é bem completa, até eu andei dando uma olhada no site também. Se tu for pesquisar na internet sobre Bíblia online, Bíblia no celular, tu vai achar só referência negativa, né? Só as coisas ruins que a Bíblia no celular pode te causar quando vai ler. Mas no site da YouVersion, realmente, eles falam bem, eles têm vários testemunhos lá em vídeo falando sobre o uso da Bíblia no celular, né? Então tem um testemunho até legal lá que fala que o marido não era convertido, daí baixou a Bíblia, começou a ler e depois se converteu, e a Bíblia no celular ajudou muito nesse processo. Nas versões em português que tem na YouVersion, tem também a Almeida Revista e Corrigida, a NTLH, NVI, tem a tradução brasileira e essa VFL aí, que é a versão fácil de ler, que é só Novo Testamento. Em outras versões aí tem versão aí pra dar com pau, né? Acredito até que tenha grego e hebraico também, se a pessoa consegue ler tranquilamente. Mas, que nem tinha comentado aí, então a YouVersion tem os planos de leitura, tem as questões de tu poder assistir ao vivo alguma pregação que eu nunca vi, nunca testei isso. Eu também nunca vi. Não tem que pagar daí? Não tem. Tu entra lá e se tiver alguém transmitindo, tu consegue pegar. Mas ela tem, então, agora que eu vi também, eu adicionei algumas pessoas, tu pode adicionar amigos no YouVersion, então se você, por acaso, usa, então me adiciona ali, procura o Boitega. Link no post! O meu link do YouVersion aí, pra vocês me adicionarem. Esse aí é o jabá do Botega, veja só. Sim, né, eu sou de casa, mas enfim, eu uso bastante porque eu tenho a rotina de postar um versículo que eu leio toda noite, né? Então, se você tem adicionado eu no Face, aí você já deve ter visto os meus versículos. Então, eu uso realmente o YouVersion para isso e ele é bastante útil. Não a opção de tu compartilhar direto no Face, porque eu acho terrível, porque ele põe um monte de propaganda do YouVersion, mas eu copio o versículo, vou no Facebook e colo a referência. Então, isso é bem fácil de fazer. Eu uso outro aplicativo, então, quando eu quero fazer uma pesquisa mais complexa, então, que é esse Bible Discovery. Ele é grátis por 30 dias, pelo que eu me lembro, que faz tempo que eu tenho. Sim, eu instalei ele e só grátis 30 dias mesmo. Por 30 dias, né? Isso, aí então depois tu tem que comprar, eu não me lembro agora o valor certo, mas acho que foi caro. Uns 30 reais, eu acho, pra te ter. Aí ele vem com... infelizmente que ele é só em inglês, né? Ele tem a Bíblia em português, mas ele só tem a Almeida atualizada e a João Ferreira de Almeida, enfim, eu tô olhando aqui enquanto eu falo, né? Tem a atualizada e a revista e atualizadas. São as duas portuguesas que tem. E tu pode baixar as outras versões, em inglês. Eu uso normalmente, então, referência entre Almeida e alguma versão grega que é mais fácil de ler. Hebraico eu não consigo ler, que aí já passou do meu limite, né? Mas a versão grega, então, tu tem a Textus Receptus lá, que é a do Novo Testamento. Não, isso. E
Septuaginta, que daí eu pego pro Antigo Testamento, que daí tu consegue fazer referência, e é muito legal, que daí tu clica em cima da palavra em grego, que no caso... Tu põe lá em paralelo os dois textos, vê qual que é a palavra em grego, clica em cima, ele vai então a referência ele vai então pro Strong, né, que é os que te dão tipo um dicionário grego. Então é muito interessante quando tu quer falar pra alguém e a pessoa tá falando, será que realmente essa palavra quer significar isso? Então tu vai ali, clica, puf, já sabe o que tá falando, né? É tipo que nem no Bible Hub lá, biblehub.com, link no post. É isso que eu ia falar também. Eu uso aí quando eu tenho tempo, realmente, quando eu vou pesquisar aqui pro podcast, eu uso bastante esse site aí, que é o biblehub.com, que ele é bem parecido com esse Bible Discovery, também, infelizmente, ele só tem em inglês, mas lá tu tem também bastante referência, tu clica em cima, ele já vai pro Strong, tu tem dicionário das palavras, tu tem comentários, então é bom tu ver lá o comentário do Calvino, tem comentário lá da Bíblia de Genebra, tem vários comentários de autores consagrados, assim, tu consegue pesquisar alguma coisa bem interessante. E, infelizmente, o que eu vejo de ruim, digamos, nisso, é que tu acaba dizendo que qualquer um que talvez não saiba muita coisa possa se passar como um estudioso, né? Então, a pessoa que talvez tenha acesso a todas essas informações aí, talvez pode falar algumas referências boas, mas aí acaba depois passando por uma referência ruim ali, e a pessoa, por achar que a pessoa tem conhecimento, acaba sendo levada, né? Então, é interessante toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, justamente pra gente conseguir também debater, né? Que tudo tem que ser colocado à luz da Bíblia, e quanto mais a gente tiver esses recursos na mão, melhor é pra nós, né? Então, tu ter uma leitura diária, ter uma questão de tu pesquisar direto na Bíblia, seja na forma tecnológica ou na forma de papel, é importante. E a tecnologia vem, que nem eu disse no começo, né, para facilitar. Mas, finalizando com a frase que eu iniciei, então tem hora para tudo, né? Então há uma ocasião certa para cada coisa. Então vai ter um momento certo que usar o celular, usar o notebook de forma digital é aconselhado, é bom, ajuda muito, mas tem horas que realmente tu tem que usar o papel, que vai te auxiliar. Então vai bastante da maturidade da pessoa e vai bastante talvez até isso agora linkando no post aí com o episódio sobre discipulado. Opa, link no post, hein? Sobre pai espiritual também. Opa, mais um link no post, hein? Então, se tu tem essa maturidade, né, a pessoa que tá ouvindo aí, se tu tem essa maturidade de saber qual que é o momento certo, se é bom, se não é, de aconselhar as pessoas que estão ao redor, né, e dizer, olha, talvez eu acho melhor tu pegar uma Bíblia em papel pra te entender onde que tá os livros, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo, onde que tá cada coisa, pesquisar, arriscar, fazer o que tem que fazer e deixar a Bíblia digital ali para um momento que for mais propício, né? Então, mais ou menos isso. Beleza, então, como vocês puderam ouvir, o Botega acabou de contar pra vocês como é que ele faz pra descobrir as palavras em grego, né? Que ele sempre fala nos episódios, eu peço pra ler definição, e ele vai lá e diz em grego, aramaico, hebraico. Isso aí. Aí vocês acabam de descobrir onde é que ele pega esses lugares aí. Caiu né? a máscara agora. Qualquer um pode ser que nem o Botega agora. Olha só. É muito fácil, viu? Paga lá os 30 pila pelo Bible Discovery. Não, mas beleza. Eu quero só adicionar ali, como o Franklin comentou ali da JFA, né? Offline, que daí tem a versão de João Ferreira, tem um monte, né? Se o cara quiser só uma NVI, também tem Bíblia NVI offline. Tem um monte, cara. Tu vai na loja lá do Android, tem milhares de Bíblias. Milhões! Inclusive, se você quiser, você pode acessar a Bíblia online de irmãos.com, link no post do parceiro. Link no post! Que eles têm lá, eles são licenciados para ter a NVI online lá, que é bem legal também. Tem o bibliaonline.com.br também, que é prático para acessar também. Enfim, o bibliaonline.com.br é o que eu mais uso, porque tu pode digitar no próprio endereço o endereço do versículo que tu quer. É muito útil. Nossa, isso facilita milhões. Eu uso bastante pra estudo, eu uso muito. Na hora que eu tô pesquisando, já tô na internet mesmo. É isso aí. Então... Eu e o Duda a gente já usou muito, né, durante as gravações também. Pois é. Mas então tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem aí, quem tá ouvindo, pode conferir lá o trabalho do pessoal do Achando Graça, o pessoal do No Barquinho, né? Os links estão no post já, né? Você pode ver aí no post. Então acesse o nosso site pra ver o link no post e depois acesse o site deles também. Confira lá os podcasts deles, que é muito bacana. Obrigado, Franklin, pela tua participação
participação aí, cara. Pô, cara, obrigado vocês aí ter chamado e, bom, quando quiser a gente tá de volta. Claro. E também obrigado pelo Pedro aí. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação aí, cara. Foi muito bacana aí esse episódio. Acho que por hoje é só, né, pessoal? Então, pra quem fica aí, tem a área de feedback, uma área muito bacana pra quem escuta, pra quem não escuta, tá perdendo. E se você não vai ficar pra escutar a área de feedback, então, até o próximo episódio. Falou! Falou! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Opa! Fantástico! Nossa! Mais uma vez aqui presentes, né? Zandeco, qual é o nosso feed? Nossa, o nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Mítico! E o nosso iTunes, basta colocar o /iTunes no final que você vai direto ao nosso iTunes e você pode clicar nas estrelinhas para, né? Nos classificar, né? Eu gosto nos classifique porque isso nos ajuda. Então vamos aos feedbacks do episódio 34 que a gente falou sobre suicídio à luz das escrituras, que foi, né? Polêmico, né? Foi bem profundo também. Quem começou ali comentando? Foi ele, o Denis Cruz. Fantástico! Opa, tema forte, galera, ouvindo. Inclusive, a sugestão foi do Denis Cruz. Nossa, né? e foi o primeiro a comentar. Veja só, ele que sugeriu o tema, porque no dia 10 era, né, o dia ali do combate ao suicídio. E daí ele sugeriu esse tema e nós gravamos a sugestão do nosso ouvinte, porque aqui no PDD é assim, né? Aqui no PDD, quando o ouvinte sugere, a gente verifica, né, se a gente consegue falar, e depois, se der, a gente grava. Mas vamos ao próximo. O próximo é ele, o mítico Lourival Gonçalves. Que disse: Oba, minha net colaborando, baixando. Que profundo. Fantástico. Veja. Próximo. Nossa, o próximo é ele, o Edson Romanato. Assunto forte pra mim, pois já passei por esses momentos de pensar em suicídio. Mas Deus me mostrou que a vida poderia ser maravilhosa, então conheci as melhores pessoas do mundo, as quais considero minha família. E desde então, vivo tão feliz que mesmo em momentos ruins a felicidade prevalece, pois sou amado. Muito obrigado! Fantástico! Obrigado eu pelo seu feedback, Edson. Muito profundo o feedback também. Testemunhos, temos testemunhos nos feedbacks, veja só. Aqui no Pelo Amor de Deus, nossos ouvintes não são qualquer um, né? Não é qualquer coisa, não. São pessoas aí profundas. Batráquias. São pessoas estrogonoficamente helps, né? Próximo, agora sim. Felipe Fraga. Ele escreveu um textinho que vou ler. Parabéns, pessoal, pela escolha do tema, que é complicado mesmo. Eu penso que a Igreja Católica criou a ideia de que quem se mata vai direto pro inferno, porque senão as pessoas, em sua maioria, eram pobres, que viviam numa situação miserável. Iam todas pegar um atalho para ir ao céu, e não teriam muitos fiéis assim. Claro que isso vem de uma compreensão errada do Evangelho. Acredito que para Deus a vida é tão importante que só se deve dá-la pelo bem do próximo, como morrer no lugar de outra pessoa, ou mais de uma, como citado no episódio. Levar um tiro no lugar de outro, essas coisas, né? Mas sobre Deus é quem tirar a vida, para se falar contra a eutanásia, discordo, pois nós não sabemos exatamente a forma que Deus usará para tirar a vida de alguém. Para quem pensou ou está pensando em tirar a própria, pensando que ela não serve, eu digo para você pensar que o mundo está cheio de gente precisando de sua ajuda, e você pode ajudá-las com a sua vida. Deus vai ficar feliz com isso. Então é isso, pessoal. Pense nisso, né? É importante pensar. Como diz o Felipe Fraga. Muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga. Felipe Fraga lá do Queresia, né? Vários podcasts. Nossa. Mas vamos ao próximo lá do A Toca Podcast. Saiu da Toca e veio, pelo amor de Deus. Saiu o Bruno Guedão. Ótimo episódio, pessoal. Sugiro o filme A Ponte, um documentário que fala sobre os suicídios ocorridos na ponte Golden Gate,
Ele consegue transmitir bem o que se passa na mente de um suicida. Abraços! Muito boa indicação para os nossos ouvintes! Nossa, Bruno Guedão. a ponte. A ponte, né? Até eu nem lembro se foi comentado isso lá no episódio Telecast, que eu indiquei no episódio, né? Quem escutou o episódio sabe que eu indiquei, né? Então eu não lembro se foi comentado, mas de qualquer forma, fica a dica de um filme aí, documentário, né? A Ponte, próximo, que veio de barco. Opa! Lá do No Barquinho, quem é? Matheus Soares! Nossa! Pessoal, muito bom o podcast, principalmente pela participação do nosso tripulante Chico Gabriel. Uau! Zoeira. A abordagem do tema foi boa mesmo. Essa é uma questão delicadíssima e pouco tratada na igreja, e eu concordo com o que disseram no final, que o pecado do suicídio não levaria a pessoa diretamente para o inferno. E em último caso, eu sempre costumo dizer que não temos capacidade nenhuma de julgar quem vai ser salvo ou não. Muito bem. Só uma pequena correção, que eu nem sei se deveria ser uma correção. Em um determinado momento o Ed disse que o arminianismo acredita-se que se uma pessoa comete pecado, ela perde a salvação e consequentemente vai para o inferno. Embora vários pastores arminianos realmente preguem isso, não é teologicamente correto. Isso seria uma extrapolação, onde poderíamos dizer que temos um ultra-arminianismo, assim como temos os ultra-calvinistas. E é isso, parabéns pelo podcast. Muito obrigado pelo seu feedback, Matheus. Realmente isso aí, eu não lembro que parte que eu falei, mas, né, eu queria dizer exatamente o que tu comentou, né, a ideia, talvez eu me expressei mal, né, eu queria dizer que, normalmente essa posição é mais pro lado do arminianismo, né, porque não, tem os caras que são extremos que eles realmente acreditam que errou a som, né? Pode perder a salvação, né? Não é algo... Eu não acredito que seja bíblico, né? Porque, bom, no podcast nós falamos que não é assim, então é só você escutar o podcast. Se você não escutou o último episódio, você escute para saber e até ver lá se eu realmente falei isso. Ache aonde o Ed Drummer. Ache e não ganhe nada. Muito bem, vamos às indicações, porque nós lemos 100% dos Nossa, hoje lemos os comentários que eram textos, né? Nossa, fantástico, várias pessoas aí. Tivemos aí algumas pessoas pela primeira vez, como o Matheus Soares lá do No Barquinho esteve aí nos visitando, veja só. Vamos às indicações, o que vamos indicar hoje, Dandeco? Hoje é o podcast 2 em 1, o 45, A Boa Música Cristã. Que por coincidência também teve um tripulante no Barquinho lá, veja só, teve o Thiago Ibrahim. Estão em todas. Sim, estão em todas. No Barquinho está navegando por toda a corrente da internet, né? Veja só. Como eu sou filósofo. Mas lá o pessoal do podcast 2 em 1 falou lá sobre a boa música cristã, falaram diversas músicas, né? Fiquei meio assim que não citaram Metal Nobre, a melhor banda do mundo. Nossa. Né? Na minha opinião, claro. Não, mas eles citaram Resgate, que também é muito boa. Resgate é uma baita banda. Bom, escutem lá e vejam com seus próprios ouvidos. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, já dizia Jesus, né? Uau. Veja só. Então acho que hoje é só. Hoje pareceu meio corrido, mas... Porque estamos na velocidade da luz aqui. Na velocidade do som entrando pelos seus ouvidos. Uau! Nesse momento, veja que velocidade. Nossa. Então, pessoal, era isso hoje. Era isso então, até mais. Tchau. Lindo de Deus. Mas então vamos falar de outro assunto agora então. Eu vou dar um tempo ali pra mim saber que tem a pausa. Beleza, tá. Ok, pessoal. Opa. Desculpa. É edição mental, eu não vou te conter. Vamos lá. Acredito que para Deus a vida é tão importante que só se deve dá-la pelo bem do episódio. Pelo bem do episódio. Você só pode dar a vida pelo bem do episódio. Pelo bem do próximo.